eu quero lhes falar, meus amigos, de crime. Porque existem crimes piores do que os hediondos. Existem crimes que são piores do que estupro de criança, estupro seguido de morte, homicídio qualificado. São os crimes contra a democracia. E comparando os crimes, meus senhores, eu lhes direi que é mais fácil você se safar tendo estuprado e matado do que tendo dito algo na sua rede social ou no seu WhatsApp que fira a honra dos nossos excelentíssimos senhores ministros do STF, por exemplo. É muito melhor você quebrar um prédio com habitações públicas que seriam entregues a pessoas pobres do que cagar na mesa de um ministro. A corrupção, portanto, é um crime democrático. Outra conclusão não há. E as empreiteiras que discutem a revisão dos acordos de leniência firmados na finada Operação Lava Jato, aceitaram a proposta do governo Lula em usar até 50% do prejuízo fiscal para abater o restante das dívidas com a União. O desconto inicial era de trintinha, mas a Planalta resolveu ceder a taxa de aumenta e aumentou a taxa da desconta. As empresas, no entanto, apresentaram ressalvas. Elas querem, por exemplo, que o perdão seja calculado sobre o que já foi pago, não apenas em relação aos 11,7 bilhões de reais que ainda são devidas. As empresas em questão são Andrade Gutierrez, Braskem, Camargo Correia, Nova Participações, que é a antiga Engevix, Meta, com TH, antiga OAS, e a antiga Odebrecht, de novo nome, Novonor, que deve ser Novo Normal, e UTC Engenharia. Cláudio Dantas, você que é um expert em Lava Jato, hein? Tá lavado, né? Tá lavado, amarrado e apreendido. Esse é o verdadeiro desenrola, né? Esse é o verdadeiro. Esse ajuda pros irmãos lá, pros irmãos Wesley Safadão. É o verdadeiro desenrola. A gente teve o desenrola pessoa física, pessoa jurídica, mas todos eles dependiam dos bancos, né? Que no as dívidas... Brasil hoje a gente só pode enrolar um baseado. As dívidas eram com os bancos. Essa não, a dívida com a União. E aí você tem uma varinha de condão que transforma prejuízo fiscal em crédito tributário para rebater multa negociada de prejuízo de roubo de propina negociada em acordo de colaboração premiada. Quer dizer, se tem lá aquele salto triplo carpado, esse aí realmente é uma nova pirueta que não se sustenta juridicamente. Ela se sustenta politicamente, considerando o atual governo, que era o mesmo que fazia negócios com essas mesmas empreiteiras, como demonstrou as investigações da Lava Jato. O que eu achei curioso, você citou, né, Pavi, eles estavam negociando primeiro um desconto de 20% a 30%. E aí eu vi uma matéria hoje na imprensa, a matéria traz assim os bastidores dessa negociação. Eles que sentaram com as empreiteiras e elas ficaram chateadas, irritadas, indignadas com esse desconto, acharam que 20% e 30% não era o desconto adequado. Então o governo resolveu ceder. Olha só, o repórter que escreve uma coisa dessa, ele devia ter vergonha na cara, porque ele está servindo de instrumento, de ferramenta para interesses obscuros, de interesses escusos. Não tem nada de obscuro, está bem claro. Interesses escusos. E vem tentando sustentar uma narrativa absolutamente que desafia a inteligência de quem está lendo. Este governo está cedendo à pressão das empreiteiras, são todos amigos. O Lula governou o tempo inteiro com o Emílio Odebrecht do lado. Aliás, o Lula foi eleito, antes de ser eleito, ele já era
já era bancado pelo Emílio Odebrecht. O próprio Emílio disse isso na delação dele. O Emílio disse que ele que escreveu a carta ao povo brasileiro. Em 2002, aquela que acalmou os mercados, ele, o Emílio, que escreveu. É muito fácil você ter acesso a um presidente da República e ditar os setores que devem ser patrocinados, subsidiados, né, incentivados, e você se posicionar antecipadamente nesses setores. Tanto é que a Odebrecht, neste caso aí, eu acho que ela é o ápice, né, porque ela está sendo beneficiada de diferentes formas, inclusive pelo Dias Toffoli que você citou. A Odebrecht, ela se tornou, de uma empreiteira, ela se tornou no maior grupo empresarial da América Latina, no auge até vir a Lava Jato. Ela tinha atuação em todos os setores estratégicos, até em limpeza urbana, até na área de defesa, e não só fazendo Construindo pontes. sonhos, Cláudio Dantas,